Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, é um prazer estar com os irmãos para nós darmos continuidade na exposição do livro do profeta Jeremias. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje estarei expondo dos capítulos 32 ao capítulo 34. No capítulo 32, dos versos 1 a 5, no 10º ano do reinado de Zedequias, veio a palavra do Senhor a Jeremias, quando o exército babilônico cercava Jerusalém, e ele foi preso, porque profetizou que a cidade seria tomada, e Zedequias, rei de Judá, seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e o veria pessoalmente. Seria levado à Babilônia até que o Senhor se lembrasse dele. Nos versos 6 a 15, nós temos a ordem divina para que Jeremias comprasse a terra que era dele por direito e passasse toda a documentação e desse essa documentação para que Baruque a guardasse num vaso de barro para que pudesse ser conservada por muito tempo, pois o Senhor afirmara que ainda se comprariam propriedades naquela terra. Dos versos 16 a 25, depois da compra do terreno, Jeremias faz uma oração a Deus. Começa com uma exaltação da sua soberania, misericórdia e justiça. Louva-o pela libertação, formação e implantação do povo de Israel, até a desobediência do povo e sua consequente punição pelos caldeus. Conclui questionando o motivo da compra do terreno, já que a cidade já estava tomada pelo inimigo. Nos versos 26 a 35, Deus responde a Jeremias, dizendo que não existe coisa impossível para ele, e entregaria a cidade nas mãos de Nabucodonosor. Eles a queimariam, porque os filhos de Israel pecaram contra ele, não dando ouvidos à sua voz. Antes, profanaram a casa do Senhor e sacrificaram seus filhos a Moloque. Dos versos 36 a 44, ainda que Jerusalém já estivesse entregue, o Senhor tornaria a reuni-los e trazê-los de volta para viverem seguros. Ele seria seu Deus, daria-lhes um coração e um caminho, faria com eles uma aliança para fazer-lhes bem e estabelecê-los na terra. Quando passar o tempo de juízo, Deus trará o bem. Eles comprarão campos naquela terra e farão toda a sua documentação, assim como Jeremias o fez. No capítulo 33, o escopo desse capítulo é muito parecido com o do capítulo anterior. Confirmar a promessa de restauração dos judeus, apesar da presente desolação do país e da dispersão do seu povo. E essas promessas, tanto no seu tipo como na sua tendência, fazem uma referência à Igreja, segundo a qual essa segunda edição da Igreja Judaica deveria renunciar às suas dignidades e privilégios. Dos versos 1 ao 6, Jeremias ainda estava preso, e veio a ele a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo que revelaria coisas grandes e ocultas, que ainda que a cidade fosse completamente arrasada e por conta da maldade muitos morressem, ele traria saúde e cura, e lhes revelaria a riqueza da paz e da fidelidade. Nos versos 7 a 8, os cativos seriam restaurados e purificados, pois os seus pecados haviam sido perdoados. No verso 9, Jerusalém será um nome cheio de alegria,
honra e esplendor, e que isso redundaria em muito para a glória de Deus. Nos versos 10 a 13, ainda que o lugar estivesse deserto, o Senhor restauraria a voz de júbilo e alegria. Eles renderiam graças ao Senhor por sua bondade e misericórdia, porque Ele restaurou a sorte da terra como no princípio. E conclui dizendo que ainda que o lugar estivesse deserto, haveriam pastores com seus rebanhos na região montanhosa e nas planícies, nas cidades do sul e nos contornos de Jerusalém e cidades de Judá. Dos versos 14 a 16, quando chegar o dia, Deus cumprirá sua palavra e fará brotar a Davi um renovo de justiça, que executará juízo e justiça. Quando isso acontecer, Judá será salvo e Jerusalém habitará segura. E ele será chamado Senhor, Justiça Nossa. Dos versos 17 ao 22, não faltará descendente de Davi que se assente no trono, nem sacerdotes para servir ao Senhor. A aliança que Deus fará é irrevogável, e tanto a descendência de Davi como a dos levitas será incontável de tão numerosa. Dos versos 23 a 26, a palavra do Senhor que dizia para Jeremias não atentar para os rumores do povo, que dizia que Deus havia rejeitado as duas famílias, Judá e Israel, isso jamais aconteceria, pois Deus restauraria a sorte de ambos. No capítulo 34, temos duas mensagens que Deus enviou através de Jeremias. Nos versos 1 ao 7, temos uma para predizer a sorte de Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém. A cidade seria entregue nas mãos do rei da Babilônia e ele a queimaria. Zedequias seria capturado, veria o rei babilônico, falaria com ele e seria levado para a Babilônia, onde viveria cativo. Mas, no final, morreria em paz no seu cativeiro, onde seria lamentado e pranteado. Nos versos 8 a 11, Zedequias fez uma aliança com o povo de Jerusalém, na qual deveriam libertar seus escravos hebreus, seus irmãos. A princípio todos obedeceram, mas depois voltaram atrás e os sujeitaram novamente. Nos versos 12 ao 22, então Deus os repreendeu, através da lei na qual deveria se libertar escravos hebreus ao final de 7 anos, e que não havia sido cumprida. Agora ele começa a questioná-los, dizendo que eles começaram a fazer o que era reto. Entretanto, voltaram atrás, profanando o seu nome. Por isso o Senhor apregoaria liberdade, para que a espada, a fome e a peste fizesse deles um espetáculo horrendo, aos homens que transgrediram a aliança e não a cumpriram. Seriam divididos ao meio, como fizeram com o bezerro, para passarem entre as duas partes. E a todos os que passaram pelo meio do bezerro, eles seriam entregues na mão do inimigo, e seus cadáveres serviriam de pasto para as aves e os animais selvagens. Zedequias e seus príncipes seriam entregues nas mãos dos inimigos, que já se retiraram de Jerusalém. Porém, o Senhor os traria de volta para destruí-la e queimá-la, assim como as cidades de Judá, que seriam assoladas e ficariam desertas. E assim, irmãos, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos
o capítulo 32 e os versos de 38 em diante, que vão falar o seguinte: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Farei com eles uma aliança eterna, e não deixarei de abençoá-los com tudo de bom, e colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem da minha pessoa. Queridos, em meio a tanto juízo, em meio a tanta condenação, a tanto castigo, Deus chega e faz uma promessa como essa, uma promessa de restauração, uma promessa de unidade de objetivos, uma promessa de amor reverente. E quando nós olhamos para isso, vemos o cuidado de Deus em cumprir essas palavras na nossa vida. Como Ele trabalha em nós através do Seu Espírito Santo, fazendo com que nós deixemos de lado aquela nossa vida egoísta, aquela nossa vida de pecado, aquela vida de individualismo, e nós passamos então a ter dentro da igreja, a ter dentro do grupo de irmãos, a nossa família. E passamos a ter um só propósito, o propósito de compartilhar as boas novas do Evangelho. Um só coração, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que tem prazer em estar reunido com os irmãos buscando a Deus, e um só caminho que é Jesus Cristo. Para que nós possamos amar o nosso Deus de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. E esse amor e essa nossa dedicação a Deus, eles refletem no bem-estar da nossa família, dos nossos filhos. Queridos, como é bom servir a Deus. E para concluir, essa aliança é uma aliança eterna. Essa aliança não tem fim. E como somos abençoados por fazermos parte dessa nova aliança. Não há palavras para expressar a nossa gratidão ao Senhor, né? Como diz Davi: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito. Amados, que cada um de nós possa pensar na grandeza da graça, na grandeza dessa salvação que nós não merecíamos, porque Deus nos amou primeiro. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, e até amanhã, se Deus quiser.